Vou trazer aqui uns números, né, para as pessoas terem uma ideia. Todos os dias no Brasil, aproximadamente 44 pessoas são vítimas de suicídio. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, mais de 16 mil tiraram a própria vida, quase 12% a mais em relação a 2021. São números que preocupam bastante, não é? Bastante, e assim, nos entristece. Em relação ao que o Dr. Pedro estava falando, né, a gente vai precisar se colocar em ação. Eu tenho uma frase que eu trago, que agente separado, né, deve ser agente de mudanças. Isso quer dizer que é na ação. A autodestruição, ela vai se combater com a educação, educar as nossas ações, né, para que a gente possa fazer esse acolhimento, esse cuidado. Até porque é alarmante, né, quando a gente sabe que uma pessoa tira a própria vida, isso nos entristece. Então, assim, realmente, sempre há o que fazer e fazer na ação em prol aos cuidados mesmo, para a gente realmente olhar para esta situação, que está cada vez mais grave e preocupante. Entristece, né? E acho que as pessoas também ficam pensando, eu poderia ter feito alguma coisa para evitar, não é? Sim, a culpa é a primeira coisa que vai acontecer em qualquer ser humano. A culpa é a impossibilidade da gente dar conta de tudo. Então, assim, a culpa normalmente acontece quando deu ruim o resultado. Eu não conheço ninguém que se culpe quando o resultado deu certo, né? Aquilo que era esperado. Então, a culpa, ela vem, inclusive, como um pensamento, uma imaginação que nós poderíamos mudar o desfecho da situação. A culpa é dívida, né? Então, existe, né, uma consideração de que todo ser humano ele é endividado, portanto, nós nos culpamos. Agora, quando a gente fala, eu fiz aquilo que eu pude fazer naquele momento e aquilo que a pessoa, né, possibilitou que eu fizesse, a gente também está lidando com a nossa impotência e com a nossa capacidade de fazer aquilo que é possível para aquele que se encontra em sofrimento. Esses números nos preocupam porque eles continuam uma tendência de aumento. Então, as Américas, em particular, quando nós olhamos para o cenário global, mas quando nós olhamos para os dados do nosso país, a gente percebe um aumento que vai diferente do movimento global. Então, é um aumento nos casos confirmados de suicídio nessa última década em particular. E o que nos preocupa ainda mais é que a faixa etária dos 15 aos 29 anos é uma faixa etária que apresentou um aumento desproporcionalmente ainda maior. Então, nós temos que buscar algum tipo de prevenção, porque trata-se de uma faixa de muito risco. A gente sabe também, com esses dados epidemiológicos, que o suicídio não impacta todos da mesma forma, né? Então, há sim grupos mais vulneráveis. A primeira questão que tem surgido é justamente a ideia de que 80%, quase 77% dos suicídios do mundo acontecem em países de baixa e média renda, né? Só que boa parte da pesquisa que se conduz sobre isso é conduzida em países de alta renda. Então, há, né, um descompasso entre a produção de conhecimento, as nossas ações, como ciência, como campo, e onde está realmente o problema.